O receio dos sacerdotes. No dia seguinte, no templo, muitos peregrinos observavam, espantados, a grande fenda que se abrira na parede, de alto a baixo, talvez em consequência do vendaval da véspera. Passando por ali, Cornélio se deparou com um cortejo de hebreus indo em direção ao palácio do procônsul e perguntou à sentinela: O que querem eles? Não vistes os estragos no templo, senhor? Eles vão reclamar para o governador. Enorme fenda abrira as paredes do templo majestoso e eles atribuíam o fato ao crucificado que havia predito a sua destruição. Atemorizados, correram ao palácio para importunarem Pôncio Pilatos, a quem detestavam. Adiantando-se, um deles falou ao governador: Senhor, aquele perigoso embusteiro, ainda em vida, disse que ressurgiria depois de 3 dias. Pilatos se refazia da festa noturna e limitava-se a ouvir os intrigantes que chegavam em hora tão imprópria. Vendo-o contrariado, os judeus não arredaram o pé e, insistentes, com ares de poucos amigos, exigiram: Queremos que o sepulcro do Galileu seja guardado ao menos até o 3º dia, pois ele disse que ressurgiria e tememos que tal aconteça. Pôncio, irritado, nada lhes respondia. Explodiu o judeu. Ordena logo, antes que seus discípulos o levem e digam à plebe que ele ressurgiu dos mortos. Outro judeu redarguiu apressadamente: Não queremos que sobrevenham piores embustes. Pilatos, cansado e amolecido, com fortes olheiras, consequência do vinho ingerido na extravagante festa, respondeu-lhe secamente, desejando livrar-se dos importunos: Tendes vossos guardas, o que vos impede de guardá-lo? Foram tão insistentes que Pilatos não teve outra alternativa senão enviar-lhes 10 guardas. Eles, por sua vez, também enviaram 10 levitas. Jerusalém era um tumulto, gente por toda parte, e à porta do templo a confusão era maior. Soldados montados em corcéis tinham dificuldade em se aproximar e ficavam observando a gentalha inquieta. Muitos peregrinos chegavam procurando por Jesus em Nazaré, e ao saberem o que lhe havia acontecido, queriam explicações. As informações de alguns soldados e populares, de forma invasiva, não os satisfaziam, queriam detalhes. Procurem seus discípulos, lá saberão do profeta, respondiam-lhes. Uns se informavam com os outros, aumentando a confusão. Os soldados só interferiam no caso de acontecer alguma confusão. Já estavam acostumados às longas e intermináveis discussões daqueles turbulentos judeus. Com efeito, as profecias se cumpriam à risca e o que Jesus prometera a seus discípulos também foi cumprido. O túmulo vazio. Bem depois da meia-noite, os guardas do sepulcro, apavorados, começaram a ouvir um ruído estranho, como se o interior da terra estivesse em ebulição. Um atrito de pedras ásperas, seguidos de explosão de luz, como labaredas de fogo, fizeram os guardas fugirem em debandada. Ao voltarem, temerosos, encontraram apenas o sudário que envolvera o corpo do mestre. Era o 3º dia da crucificação. Mais tarde, na rua, alguém começou a dizer que o corpo do crucificado havia desaparecido. Os guardas do sepulcro foram comunicar o acontecimento aos respectivos chefes. O novo e imprevisto fato do túmulo vazio abriu nova confusão na cidade. Logo, toda a classe sacerdotal e representantes dos judeus se reuniram, apavorados com a notícia da ressurreição. Tentaram impedir que tal novidade se espalhasse pela Judéia, subornando os oficiais com expressiva soma para que dissessem que os discípulos tinham levado o corpo de Jesus, enquanto eles dormiram. Tudo inútil. Na cidade, os cochichos se espalharam rapidamente, não sendo possível conter a curiosidade do povo. O profeta crucificado era muito conhecido e havia beneficiado todas as categorias sociais. O Messias crucificado, agora, era o ressuscitado.
E muitos peregrinos que se preparavam para regressar aos seus lugares de origem decidiram ficar para verem também o ressuscitado. Os hebreus que eram contra Jesus reuniam-se aqui e ali, completamente atordoados e apavorados. Os que amavam Jesus traziam no semblante um ar de imensa felicidade. Cornélios, depois de ter trabalhado arduamente no dia da festa, descansava em casa muito abatido. Tudo aquilo lhe parecia um grande pesadelo. Ainda não havia parado para pensar nos acontecimentos e tentava se recompor da tragédia. Abigail entrou no quarto inopinadamente para lhe dar a notícia da ressurreição que ouvira de algumas pessoas na hospedaria. A esposa do centurião arfava pelo esforço de correr até ele. Quírios, disse ela com a voz entrecortada, Quírios, o que aconteceu, Abigail? Quírios, o mestre ressuscitou. O que dizes? Ergueu-se o centurião, arregalando os olhos. Sim, Quírios, todos o estão dizendo. Várias pessoas estiveram aqui e contaram o mesmo fato. Não pode ser, Abigail. É verdade. Vem, Quírios, papai está se informando. O moço se recompôs e acompanhou-a à grande sala, onde muitas pessoas se reuniram. O assunto era a ressurreição do crucificado. Quem viu o ressuscitado? Perguntou Cornélios. Dizem que foi Maria, respondeu um dos familiares de Benjamor. Maria, a mãe? Indagou o centurião. Não, a outra, aquela que estava junto dela, a cortesã de Magdala, explicou o hebreu, em companhia de mais duas outras. Só ela viu o mestre? Estranhou Abigail. Não, todas viram, acrescentou o outro. Mas estão dizendo que o corpo dele desapareceu e que ele não morreu? Disse outro. Cornélios virou-se contrariado, confirmando a explicação. Isso é impossível. Como pode? Eu mesmo estava lá e posso atestar que é mentira. Quando retiramos seu corpo do madeiro, ele estava frio e inerte. Não encontraram o corpo dele e estão dizendo que foi roubado, disse o mesmo judeu. Os quadrilheiros foram pagos pelos sacerdotes para espalharem esse boato. Logo ficamos sabendo da mentira, porque aqueles guardas também estão apavorados com a notícia. Não sabem o que lhes aconteceu, na verdade, explicou seriamente um essênio que estivera participando dos fatos. A estalagem estava repleta e aquela conversa muito estranha. Era preciso averiguar a verdade antes que tais fatos tomassem proporções gigantescas. Cornélios perguntou: Esperem, quem mesmo viu o sepulcro vazio? Dizem que foi sua mãe, a cortesã e outra mulher, mãe de dois discípulos. Respondeu o que havia ouvido o boato na rua. Sim, mas só a cortesã viu Jesus? Indagou ainda o centurião. Apenas ela, respondeu o mesmo judeu. Deve ser alucinação desta mulher, criticou um dos hebreus. Mas e o sepulcro vazio? Também é alucinação? Ponderou Abdiel. Irei procurar alguns deles que estão reunidos agora. Não adianta ficarmos fazendo conjecturas. É o melhor, papai. Há muita controvérsia, disse Abigail, retirando-se para o interior da casa. O sudário de Jesus. A realidade era que o corpo havia desaparecido sem deixar vestígios. Próximo ao túmulo, pessoas atônitas observavam e discutiam a ressurreição de Jesus. O mais forte boato era a explosão que se ouviu dentro do túmulo e que assustou algumas pessoas. Preocupados com novas versões que poderiam suscitar mais dúvidas, Pedro e João retornaram ao túmulo vazio, acompanhados de sua mãe e Maria de Magdala. Lá estavam os panos que envolveram o corpo de Jesus miraculosamente intactos. Receavam tocá-los, considerando profano tocar panos e faixas que envolvessem os mortos, mas aqueles linhos eram diferentes, eram a única recordação daquele que tanto amavam, uma vez desaparecido o corpo. Inesperadamente, presenciaram o estranho fenômeno do qual guardaram sigilo total.
Aqueles panos resplandeciam, principalmente o maior, o que serviu para envolver o corpo do mestre. Algo totalmente inusitado e maravilhoso, um sudário resplandecente. O sudário, depois de apresentado a José de Arimateia, foi entregue a Maria, que o guardou como a mais preciosa relíquia de sua vida. E, deste fato maravilhoso e sublime, abstiveram-se de qualquer comentário pelo resto de suas vidas. O ressuscitado. Os dias se passaram e todos que amavam Jesus e ouviram suas pregações acreditavam sinceramente que ele havia ressuscitado. Muitos voltavam aos lugares em que ele costumava ir na esperança de vê-lo mais uma vez. E foi assim por muitas semanas. Seus discípulos, ameaçados pelos sacerdotes, permaneciam discretos. Escondidos e isolados do barulho de Jerusalém, eles viviam em oração, esperando que o Mestre lhes aparecesse. Nenhum deles tinha a menor ideia de onde poderia estar o Mestre. Conservavam a esperança de que ele ressurgisse como havia predicado antes de sua morte, porque acreditavam em suas palavras e sabiam que os mortos poderiam retornar. Se o Mestre havia aparecido para Maria de Magdala e depois a outros 2 de seus discípulos, certamente não tardaria a se manifestar a eles. Não demorou muito para que tal maravilha lhes acontecesse e, jubilosos, obedeceram à ordem do Mestre que lhes pedira para saírem de Jerusalém. Quando Cornélios procurou os discípulos para saber notícias, eles já haviam partido. Novas aparições. Dias depois, um parente de Abidiel chegava de Cafarnaum com novas notícias sobre os discípulos e o Mestre. Era Benjamim, um hebreu analfabeto que vivia do trabalho rude no campo, passando muitas dificuldades com sua plantação de olivas e com o sustento de numerosa prole. Este ardoroso adepto da causa de Jesus entrou na hospedaria de Abidiel, diferente e emocionado, carregando pesados fardos. Abidiel, o mestre apareceu a seus discípulos com novas orientações. Eles estão jubilosos. Abidiel achou estranha a atitude de Benjamim, que, habitualmente, tinha grande dificuldade em se expressar, precisando recorrer à mímica para se fazer entender. Conta-nos, Benjamim. Vejo que estás muito bem disposto, pediu-lhe Abidiel com um sorriso que mais parecia uma interrogação. Jesus apareceu-lhes quando estavam reunidos, ainda de portas fechadas. O mestre surgiu inesperadamente no meio deles e desejou paz a todos. Disse-lhes que, como seu pai o havia enviado, ele também os enviava. Como assim, no meio deles? Bem, eles estavam reunidos na sala de portas fechadas. O que lhes falou então o mestre? Tornou a indagar, estranhando as respostas coerentes de Benjamim. O mestre Abidiel disse que agora eles iriam receber a consolação que tanto aguardavam, explicou Benjamim. Feliz com a desenvoltura do primo, Abidiel disse: Agora compreendi, mas muitas coisas que o mestre disse ainda não entendi. E tu, Benjamim, arguiu, entendeste a mensagem dele? Confesso-te, Abidiel, o mestre me surpreendeu muitas vezes e me envergonho da minha ignorância. Benjamim disse com muita simplicidade que ele, rude agricultor galileu, assistira a algumas pregações do mestre em Cafarnaum e nada entendera, bastando-lhe a presença de Jesus para sentir-se gratificado. Nesse momento entrou Cornélios. O soldado estava pálido e mais magro. Depois de saudar os 2, Cornélios, com a gentileza que o caracterizava, dirigiu-se ao recém-chegado. E então, Benjamim, como vão as coisas em Cafarnaum? Continua cheia de peregrinos? Perguntou-lhe pausadamente, pensando que ele não a entendesse. Cornélios, desde a crucificação, não voltara a Cafarnaum e a última vez que lá estivera, a cidade estava repleta de pessoas.
Sim, muitos peregrinos foram para lá, Cornélios, em busca dos ensinamentos de Jesus. Querem encontrar sua mãe e seus discípulos, respondeu-lhe Benjamim com exatidão. Cornélios olhou admirado de sua desenvoltura, trocando significativo olhar com Abidiel. O problema daquele primo era, às vezes, motivo de chacotas entre eles. Surpreso, exclamou: É impressionante a força deste homem. Cornélios falou como se Jesus ainda estivesse vivo. Atribuía ao mestre a mudança na voz do Galileu de Cafarnaum. Falas como seus discípulos mais próximos, Cornélios, porque para eles o mestre está mais vivo que nunca, exclamou Benjamim com carinhosa expressão no rosto. Era muito grato ao centurião amigo, temente a Deus e de quem recebera inúmeros benefícios. E não está? Sorriu Abidiel, que acompanhava o diálogo. Todos dizem que ele se manifesta. Tenho que lhes confessar. Depois de sua aparição em pleno mar da Galileia, não se pode mais ter dúvidas. Foi tão esplendoroso como se ele estivesse em carne e osso, disse Benjamim com os olhos estáticos. Eu era um dos que estavam lá e constatei com esses 2 olhos. É a mais pura verdade. Conta-nos como foi isto, em pleno dia? Perguntou-lhe Cornélios, interessado em tudo que se falava sobre o Senhor. Sim, foi em pleno dia. Antes do sol se pôr, muitos peregrinos viram o Mestre. Seus pés não tocavam o chão e suas vestes eram tão luminosas quanto os raios do sol. Na verdade, o Senhor mais parecia um sol resplandecente. Confesso-te, Abidiel, disse virando-se para o parente. Não consegui fixar os olhos naquela luz. Nunca assisti em toda a minha vida a fenômeno igual. A paz que reinava ali era tão grande que tudo parecia haver parado, como se eu, também, estivesse suspenso no ar. Depois ele desvaneceu, desapareceu e todos ainda ficaram por muito tempo parados, aguardando uma nova aparição que, infelizmente, não ocorreu. Em seguida, regressamos silenciosos a nossos lugares. Parecia que a mensagem de Jesus havia penetrado nossas almas e começamos a oração junto com os discípulos. Eu vi o Mestre. Todos que ouviram tiveram ali o mesmo propósito: segui-lo até os confins do mundo, propagando a mensagem da luz para todos. Percorreriam as cidades e em todos os lugares por onde passassem um único objetivo: falar em Jesus de Nazaré e seus ensinamentos. Benjamim, emocionado, falava desenvolto, nem parecia aquele rude plantador de olivas. Cornélios estava assombrado, tão admirado que não duvidava das aparições do mestre. A maior revelação era a mudança de Benjamim, a quem ele bem conhecia e que nunca conseguira expressar-se claramente. Algo majestoso deveria ter acontecido naquele dia. Ótimo, Benjamim! Jesus tem de ser relembrado por todos nós que o conhecemos e o amamos. Mas o mestre disse mais alguma coisa? Sim, Cornélios. O mestre predicou que estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. Afirmou ainda que haveria de mandar o dom prometido por seu pai e que fôssemos fiéis a ele, como ele é fiel a todos. Aqueles prodígios em torno do mestre causavam admiração, mas para os que com ele conviveram eram naturais, uma vez que ele conseguia despertar os mortos. Benjamim encarava tudo com muita naturalidade, e graças ao dom da palavra, ele agora narrava, com ricos detalhes, a visão do mestre. Foi mais uma noite inesquecível. Jesus não se esquecia de ninguém, nem mesmo depois de sua crucificação. Havia muita paz na hospedaria. Pentecostes. Em Jerusalém. Depois da gloriosa ressurreição de Jesus, muitos que não acreditavam nele passaram a acreditar e a procurar ansiosamente seus discípulos. Era visível a felicidade dos discípulos, encorajados pela aparição do Mestre. Nada mais temiam e nem duvidavam, certos de que o Rabi acompanhava seus passos e eles possuíam o dom de ver, falar e ouvi-lo.
Jesus, para eles, atravessara os umbrais da morte e voltara, glorioso, para os salvar, como lhes prometera. Era a festa da Messe ou de Pentecostes. Nota: grande festa celebrada pelos judeus, realizada 7 semanas após a Páscoa, no 50º dia, ou Pentecostes, palavra grega que significa 50. As notícias de Jesus alcançaram lugares distantes e muitos peregrinos aportaram à cidade, querendo conhecer a história daquele profeta crucificado que havia realizado tantas curas maravilhosas. Encontravam-se em Jerusalém partienses, medas e elamitas, habitantes da Mesopotâmia. Nota: territórios situados entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Muitos da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene e de Roma. Estavam também na cidade judeus prosélitos. Nota: os prosélitos eram os que abraçavam o judaísmo, ainda que parcialmente. Muitos estudiosos cretenses e árabes, todos curiosos em saber detalhes sobre a vida do Messias que, em vida, manifestara tão altos poderes sobre a morte. A comunicação entre os peregrinos de regiões distantes e os discípulos de Jesus era difícil, porque esses falavam apenas o aramaico. Esse problema não venceu a curiosidade dos peregrinos que procuravam meios para se comunicarem com os discípulos. Durante a festa, os discípulos reuniram-se numa casa e os que lá foram para ouvi-los, infelizmente, nada entenderam. Todos pareciam aguardar uma solução para aquele impasse. Os discípulos de Jesus oravam fervorosamente. De repente, ouviu-se um estranho ruído vindo do teto, seguido de uma lufada de vento que entrou na sala onde eles estavam assentados. Estranho fenômeno aconteceu. Suas preces foram atendidas. Sobre a cabeça de cada um dos discípulos desceram luzes semelhantes a línguas de fogo. Eram espíritos em formas espiraladas que se manifestaram aos discípulos, utilizando-se de suas faculdades mediúnicas, lhes dando o poder de falar diversas línguas. Cada peregrino, então, ouviu a mensagem de Jesus no próprio idioma. Nota: fenômeno de xenoglossia, explicável pela ciência espírita. Graças a esta manifestação dos espíritos, mais pessoas se aproximaram para ouvirem as palavras de vida eterna. Convencidos da verdade e mediante o importante fenômeno, estes peregrinos retornaram a seus países, levando a mensagem sublime do crucificado Jesus de Nazaré. Esse fenômeno passou a ser conhecido como Dia de Pentecostes, por causa da festa de Pentecostes. Jesus de Nazaré continuava a ensinar o caminho para o Pai dos céus. Expansão do cristianismo. Os seguidores de Jesus ainda não eram chamados cristãos e nem o cristianismo era nova seita, quando saíram de Jerusalém os primeiros peregrinos. Graças a esses anônimos peregrinos convertidos e ao grande dia de Pentecostes, a mensagem de Jesus de Nazaré alcançou várias nações. Começou, desse modo singelo, a propagação da Boa Nova do Reino e seu núcleo de irradiação era uma casa nos arrabaldes de Jerusalém, onde os discípulos viviam juntos. Muitos convertidos venderam as propriedades e os bens, distribuindo-as aos pobres e passaram a viver uma vida simples, em comunidade, perseverando na doutrina dos apóstolos, praticando a caridade. Cheios de fé, coragem e virtudes mediúnicas, utilizavam seus poderes para curarem enfermos com grande espírito de humildade e em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Distribuíam mantos e pães nas casas, conquistando a simpatia do povo. Os humildes seguidores do Cristo praticavam a caridade e falavam da Boa Nova. Graças a essa atitude atraíam também a simpatia de outros povos.
O número destes seguidores aumentava assustadoramente e a cada um que se convertia, seguiam-se outros tantos. A perseguição aos discípulos. Os essênios que habitavam os montes e campos da Judéia e Galiléia aderiram à causa de Jesus, mas aos discípulos, sem dúvida alguma, cabia a responsabilidade das primeiras jornadas, certos de que o Espírito da Verdade estaria sempre com eles. No entanto, duas correntes perigosas se formavam. De um lado, as ideias do crucificado Galileu davam corpo a uma nova seita, e do outro, opunha-se o judaísmo dominante, cultivado por sacerdotes materialistas. Mesmo os discípulos, educados no judaísmo, enfrentavam sérias dificuldades em vencer os ritos e preconceitos da dominante fé judaica. A corrente oposta, formada por sacerdotes, considerava Jesus um embusteiro e, presunçosamente, aguardavam a chegada de um Messias que deveria ser coroado rei. Para eles, o filho do carpinteiro não passava de reles aventureiro. Este mesmo clã observava com hostilidade as atitudes caritativas de Pedro, João e demais seguidores da nova seita. Certo dia, ao entrarem no templo para costumeiras orações, dois discípulos foram abordados na porta por um coxo que lhes pediu esmola. Pedro e João não tinham moeda alguma. O generoso Pedro condoeu-se da situação daquele homem coxo, impossibilitado de trabalhar e que todos os dias se postava à porta do templo de Jerusalém. Lembrou-se de Jesus e da infinita misericórdia que curava a todos. Movido por grande fé e pelo impulso de amor, disse ao coxo: Não tenho ouro e nem prata, mas dou-te do que tenho. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Para espanto de Pedro, no mesmo instante, o homem pôs-se de pé, começou a andar e, saltitando de felicidade, entrou no templo. Muitos conheciam aquele coxo e, vendo-o curado, ficaram admirados. Pedro explicou-lhes: Não fui eu quem o curei, mas Jesus de Nazaré. Aproveitou o ensejo para falar-lhes do Mestre, da crucificação, da ressurreição e do poder que o bom Espírito tivera sobre ele. A explicação sincera e humilde do ex-pescador despertou a ira dos judeus da linhagem sacerdotal, que ordenaram a prisão imediata de Simão Pedro e João. Ao ouvirem o pescador, sem cultura, responder ao interrogatório com grande sabedoria, dizendo-lhes que falava em nome de Jesus, inspirado por seu bom espírito, a irritação aumentou. Parecia um contrassenso, mas, depois disso, os judeus proibiram os discípulos de falarem e curarem em nome de Jesus. A ordem expressa não atemorizou os discípulos. Continuaram operando os mesmos prodígios e socorrendo os necessitados. E tudo faziam em nome do Senhor, glorificando-o. Mas os outros judeus tinham receio de se aproximarem dos apóstolos, enquanto que o povo os exaltava nas ruas e nas praças, colocando enfermos e atormentados por espíritos impuros para que Pedro os curasse e libertasse. Em casa de Abigail, estes fatos eram os assuntos preferidos dos hóspedes e amigos. Davi, ao voltar para casa preocupado, trazia notícias alarmantes da última reunião do conselho que decidira matar os seguidores de Jesus. Primeiramente, os líderes, depois os outros. Pai, o respeitado mestre Gamaliel interferiu, mas os membros do conselho não quiseram atendê-lo, comentou Davi. Que disse o mestre Gamaliel, filho? Ele fez evacuar do salão os discípulos e chamou a atenção de todos os homens de Israel, alertando-os sobre os trágicos acontecimentos, referindo-se a Teudas e Judas. Pediu-lhes que deixassem em paz aqueles homens, para que seguissem o caminho que tinham escolhido. Mestre Gamaliel sempre foi muito sensato, ponderou Abidiel. O que mais sucedeu? O mestre Gamaliel ainda os advertiu, afirmando que se a obra deles se originasse dos homens, com o tempo seria destruída,
mas se fosse obra de Deus, ninguém poderia destruí-la e que era inútil lutarem contra o próprio Deus. Mestre Gamaliel não os condenou. Deveras, admirou-se Abidiel da grande sabedoria do rabino. O mestre Gamaliel disse isto? Sim, pai. E ele tem razão, filho. Nós, israelitas, temos que combater com Deus. Muito inteligente, mestre Gamaliel. E os outros concordaram? Davi respondeu-lhe: Pelo menos emudeceram. O que mais lhes aconteceu? Um deles levantou-se e pediu que açoitassem os discípulos do mestre para servir-lhes de lição, e a maioria concordou. Então, pai, os apóstolos foram castigados na presença de todos. Qual foi a reação dos discípulos? Ah, pai, nem queiras imaginar. Para o desprezo de muitos, eles sorriam, declarando ser uma honra sofrerem pelo seu Salvador. Abidiel esboçou largo sorriso, consciente da coragem daqueles homens que estiveram em convivência direta com o Messias. Essas atitudes heróicas serviram para aumentar o número dos adeptos da seita do Nazareno. Casa do Caminho. Pedro adquiriu uma casa muito grande nas cercanias de Jerusalém e denominou-a Casa do Caminho. Logo a casa estava cheia de pedintes doentes e esfomeados que lá aportavam e depois ficavam. Graças às ricas doações e abastados judeus convertidos, nada lhes faltava. Pedro, Tiago e alguns outros quase não tinham tempo para anunciarem a boa nova, atendendo às solicitações dos enfermos. Suas atitudes caritativas estavam atraindo os necessitados e peregrinos mais que suas palavras, porém, a mensagem de Jesus não podia ser relegada a segundo plano. E os discípulos começaram a se preocupar com a difusão das ideias do meigo Rabi, seu ensinamento jamais poderia se perder. Muitos sacerdotes importantes aderiram à fé dos galileus, provocando a inveja e o ciúme dos opositores que viam seus templos se esvaindo lentamente. Assim, sacerdotes do templo, enciumados, não mediram esforços em instigarem o jovem doutor da lei, por nome Saulo, instruído na escola greco-romana de Alexandria, contra os apóstolos. O moço, recém-chegado a Jerusalém, era discípulo do notável Gamaliel e desconhecia a simpatia de seu mestre pelo Nazareno. Incitado pelos opositores judeus, não hesitou em defender-lhes a lei, ignorando que o adorável Messias, pregado na cruz, era o mesmo anunciado pelos profetas. O jovem Saulo, que não conhecera Jesus, não conseguia ouvir seu nome sem se irritar, e começou perseguindo a Estevão, um moço israelita amigo de Pedro. Estevão, na verdade, tornou-se adepto do Nazareno, mesmo sem conhecê-lo, e suas atitudes caridosas o transformaram em um verdadeiro apóstolo. Estevão estava atraindo novas pessoas. Seu poder e sua sabedoria aumentaram com o conhecimento da Boa Nova. Esse jovem e belo mancebo também tinha o dom de profetizar e ouvir os espíritos. Este Estevão está fazendo mais curas que todos os discípulos de Jesus reunidos, diziam os admiradores do Senhor. Ele era procurado como se fosse o novo Cristo, um novo profeta, tais eram seus dons de inteligência, beleza e bonomia. Enquanto isso, Cornélios solicitara uma licença para ir a Roma.